meu querido amigo, meu querido irmão, seja muito bem-vindo ao nosso programa, nosso culto de domingo à noite. Esse é um programa todo especial, preparado para você com uma mensagem especial, uma mensagem relevante para o seu coração. Em épocas de coronavírus, em épocas de pandemia, onde nós não podemos estar juntos para congregar, Deus criou esse meio, esse método para não interrompermos a nossa comunhão como comunidade, como igreja. E então o programa de hoje à noite é um programa especialmente para você. Obrigado por ter entrado aqui, por ter se conectado conosco através desse link que foi enviado para você, através do canal aqui no YouTube. E tem uma mensagem do coração de Deus para o meio do seu coração. Essa foi uma mensagem que eu meditei durante essa semana, e assim como ela falou comigo, eu tenho certeza que vai falar com você também. Está lá no livro de Salmos, capítulo 46, do verso 1 ao verso 3, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e se espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Olha só, aqui quem escreveu esse salmo não foi Davi, foi um dos filhos de Corá, mas é um salmo poderoso para o meio do seu coração, porque Deus, enquanto refúgio e fortaleza, é aquele Deus que nos acolhe primeiramente e depois é aquele Deus que nos protege. É claro, meu querido amigo, assim como eu, você deve estar temeroso, ansioso, preocupado com o que vai nos acontecer futuramente, Nós percebemos aí as notícias desanimadoras, só que esse texto vem nos convidar a olhar que o nosso Deus, ele está presente. Ele é um Deus presente a despeito da situação. O verso 2 e o verso 3, ele traz essa realidade, a realidade que nós estamos vivendo hoje, Notícias desanimadoras, a economia, as nações estão borbulhando, todo mundo com medo, ninguém traz segurança de nada. Então o nosso Deus nos convida a meditarmos. E outra coisa importante: o amor, ele lança fora o medo, mas jamais rejeita um filho assustado. Talvez eu e você esteja aqui assustados com tudo que está acontecendo à nossa volta, mas saibamos, o amor de Deus sempre vai nos acolher. Que você tenha um programa maravilhoso, que Deus fale com você nesta noite e que você se sinta abraçado e na certeza de que muito em breve o seu Rei e Salvador virá buscar você e a sua família. Amém. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, louvamos o Teu nome por esta noite, louvamos o Teu nome por este culto abençoado. Pedimos que, Pai, cada palavra, Senhor, possa achar guarita em nossos corações. Que o Senhor seja o nosso Deus, o nosso Rei e Salvador. Nós oramos na certeza de que Tu és um Deus presente e socorro nas tribulações. E é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus será louvado nesse momento através do hino de número 70, Porque Ele Vive.
É uma alegria muito grande estar falando aí aos irmãos, mesmo que de uma forma distante, de uma forma online, mas graças a Deus nós estamos juntos aí, unidos pela fé e pela esperança que nós temos da volta de Cristo. Nós estamos aí num culto online, onde estamos adorando a Deus, louvando e agradecendo o seu santo nome, mesmo que cada um na sua casa, cada um junto com a sua família, junto com o seu amigo ali mais próximo. Muito bem, mas esse é um momento muito especial, é o momento dos dízimos e das ofertas. Claro que a gente não vai ter a coleta, os diáconos não vão passar salva, porque nós não estamos na igreja, né? Nós estamos em nossos lares. Mas nesse momento nós vamos pedir o seguinte: você aí na sua casa, você aí aonde você estiver, você vai pegar o seu dízimo, a sua oferta, pegar uma cesta ou pegar um recipiente e colocar os seus dízimos e as suas ofertas. Ou você vai fazer uma coleta aí na sua casa, juntamente com seus familiares. E todos juntos vamos agora adorar a Deus através dos dízimos e através das ofertas. É um momento muito especial. Dedique a Deus, adore a Deus através do seu dízimo e das suas ofertas. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação, ofertas, recursos e talentos na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Já devolvemos nossos dízimos, nossas ofertas, e assim como na igreja, agora nós vamos orar e nós vamos dedicar nossos dízimos, nossas ofertas para o Senhor através de uma oração. Oremos. Maravilhoso Senhor, nosso eterno Deus, muito obrigado pela maravilhosa graça que tu estende a cada um de nós, nossos familiares, a cada um de nós, nossos parentes e amigos, vizinhos. Que a tua graça, Senhor, possa se estender a cada um de nós, a tua igreja, ao teu povo em toda a face da terra. Nesses dias, nesses tempos de pandemia, e todos nós estamos cada um nos seus lares, mas nesse momento estamos te adorando através de nossos dízimos e das nossas ofertas. E que o mesmo possa servir para o crescimento da tua obra e o desenvolvimento do teu trabalho e a finalização do Evangelho aqui nessa terra. Dedicamos tudo isso e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Cantemos nesse momento a música Preço de Sangue.
preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, eu gostaria primeiro de agradecer, ao pastor João Vitor aí, meu irmão, por ter feito esse convite. Nós estamos marcando há bastante tempo, mas ainda não tinha dado certo, e que bom que agora deu certo, para que nós possamos estudar um pouquinho juntos a palavra de Deus. Convido a você que antes de nós abrirmos a palavra de Deus, para que você feche seus olhos, para que juntos nós possamos falar com o nosso Deus. Feche seus olhos e vamos pedir orientação a Deus para a abertura da palavra. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai. Pai querido, aqui estamos nós, primeiro para agradecer ao Senhor pela oportunidade que estamos tendo de abrir a Tua palavra e ouvir o que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Por favor, transforme a nossa vida, se preciso for, através da Tua palavra. Molde o nosso caráter. Seremos agora impactados pelo poder da Tua palavra. Então já quebrante o nosso coração para que possamos absorver o máximo que o Senhor tem a nos falar através da Bíblia. Abençoe cada um que está me vendo agora, que está me ouvindo, que o Senhor possa também estar abençoando e protegendo e guardando a vida de cada um deles. É o que nós oramos ao Senhor, que eu possa ser um canal de bênçãos para o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está aqui, que bom que você ficou até aqui para poder ouvir a palavra de Deus. Convido você que abra a sua Bíblia, o livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Pode abrir aí a sua Bíblia. Se você estiver acompanhando pelo celular, claro que não vai dar para você ligar aí a sua Bíblia, mas se você está vendo pelo computador ou televisão, você então pega aí, pode pegar seu smartphone também, mas abra em Lucas 15. Não abra no WhatsApp agora não, abra em Lucas 15. Ligue aí sua Bíblia em Lucas 15 ou abra a sua Bíblia em Lucas 15, como for. Nós temos um versículo muito conhecido da Bíblia, uma parte muito conhecida da Bíblia, você sabe muito bem, mas onde nós teremos várias lições a aprender desses versículos da palavra de Deus. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me os bens que me cabem. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de guardar os porcos. Ali desejava se fartar com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome?
Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo e a sandália nos pés. Versículo 23. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Versículo 25. Ora, o filho mais velho que estivera no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? Ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo e jamais sem transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar um novilho para ele, cevado? Versículo 31, nós já estamos encerrando a leitura da palavra de Deus. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que história fantástica! Uma história onde Jesus então ensina várias e várias lições para nós através dessa história. Mas, estudando um pouquinho para poder pregar aqui para vocês, fui estudar um pouquinho. Quando nós lemos a história, ela nos traz um certo impacto, mas não como é lá no Oriente Médio. No Oriente Médio, se você contar essa história no Oriente Médio, e isso vai chocar eles de uma forma assim inesperada. Por quê? Porque lá é um pouco diferente do que é para nós aqui. E eles lá, quando eles sentem algo de verdade. Eles são bem expressivos, quando eles não gostam de alguma coisa e eles rasgam as vestes na sua frente, e quando eles estão de luta, eles jogam cinza na cabeça e eles arrancam os pelos da barba e eles ficam indignados. E uma certa vez o Dr. Rodrigo Silva fez esse teste com uma tribo de beduínos, com o povo muçulmano, e começou a contar essa parábola através do intérprete. E eles ficaram indignados, segundo ele. Ficaram indignados e começaram: não, isso não é verdade, isso não pode acontecer. Ficaram indignados. E ele então, querendo entender o porquê: não, a gente não quer nem saber dessa história. Isso é mentira, a gente não quer saber. Ficaram chocados com a história. Por quê? Uma notinha de rodapé aqui. Para nós, aqui no Ocidente, depois da Segunda Guerra Mundial principalmente, a América, os Estados Unidos da América, começaram um processo de desvirtuação da figura do pai. Percebem que, porque muitos pais foram para a guerra e não voltavam, então uma forma de amenizar, eles começaram a tirar um pouco da importância que o pai tinha na família. Percebem alguns desenhos que surgiram lá naquela época, como por exemplo os Flintstones. Olha a figura do pai. Um pai totalmente bobão, né? Totalmente, aliás, um ser que não era digno de respeito. Vários filmes na época, um desenho famosíssimo que existe até hoje, Os Simpsons. Os Simpsons é um desenho que surge um pouquinho depois daquela época, e olha a figura do Homer, do pai. É totalmente um ser que não merece respeito. Eu não estou dizendo aqui que o pai não pode brincar, não pode fazer brincadeira, não é isso que eu estou dizendo. Só que é alguém que eles colocam que não merece o respeito, que não merece ser respeitado. Lá no Oriente é diferente. O pai, ele é o central da família. Ninguém desrespeita o pai, ninguém fala com o pai de uma forma mais áspera, ninguém.
E na ausência do pai, o irmão mais velho é o representante. Também, na ausência do pai, é ele quem responde. É ele quem é a autoridade ali. Então, quando você conta essa história do filho pródigo para eles, eles dizem, não, isso é impossível. Porque lá também, você só se recebe algo por herança quando alguém morre. Em outras palavras, o filho, além de desrespeitar o filho mais novo, além de desrespeitar o pai, estava desejando que o pai morresse. Olha que insulto maior. Então, por isso eles ficam indignados. Não, isso é impossível acontecer. E aí o Dr. Rodrigo Silva perguntou para eles, mas por que isso é tão impossível? Eles disseram assim, porque se isso acontecesse, se isso fosse verdade, o pai na hora batia no filho e falava e exigia a respeito do filho. E se o pai não o fizesse, o irmão mais velho também fazia. Isso é impossível acontecer, impossível. Na cabeça deles é uma história impossível de acontecer. E quando nós olhamos para o lado ocidental, que é o nosso, nós também vemos que é uma história um pouco estranha. Vamos trazer para o nosso jeito de viver, vamos trazer para o lado contemporâneo. Pense você agora, um pai que tinha aí, vamos colocar uma empresa. Dessa empresa, o pai ali, ele tem 2 filhos. Um filho que estudou administração, um filho que fez tudo certinho, fez faculdade, se preparou, vai lá, trabalha todo dia, vai lá tudo certinho. E tem um outro que é mimado, que é ali filhinho de papai, conhece essa expressão? Ele é o filhinho de papai, ele já tentou iniciar umas 2, 3 faculdades, mas não era aquilo que ele queria, e vive a vida do jeito que ele quer, não vai lá trabalhar, não faz nada. E esse mesmo filho pede ao pai a herança e o pai vende toda a empresa, divide ali, pega o dinheiro e ainda dá para esse filho. Na nossa cabeça, que pai mais, que atitude mais irresponsável essa do pai. Porque tinha um filho que estava se preparando, estava ali todo dia com o pai, e o outro que não queria saber de nada, de repente o pai dá metade de tudo para ele, vende tudo e dá metade para ele. E nós ficamos também sem entender, é um pouco estranha a história. Mas eu não acredito que Jesus teria contado uma história, como diz no nosso português, sem pé e sem cabeça. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que Jesus ia contar uma história que parece ser até mesmo ridícula. Como assim um pai faz isso? É uma responsabilidade gigantesca. Imagina o irmão mais velho, ele não ia ficar indignado? Alguém que estudou ali, estava ali, formou em administração, imagina a cabeça do irmão, não ia ficar revoltado? Eu não creio que Jesus contaria uma história assim, tão sem pé e sem cabeça. Quando nós começamos a leitura dessa história, diz assim o versículo 11, acompanhe comigo. Diz assim, continuou. Se você entrasse na igreja, ou se você entrasse aqui na live e encontrasse assim, continuou, você logo entenderia que vem algo o quê? Antes. Vamos ver o que vem antes? Antes vem a história da dracma perdida, ou da moeda perdida, que também é uma história um pouco intrigante. Porque é uma mulher que tinha 10 moedas, a moeda estava perdida dentro de casa, e ela faz uma faxina na casa. Quando ela encontra, ela dá uma grande festa, e Jesus disse que eu afirmo, do mesmo modo, há mais alegria no céu, diante dos anjos, por um pecador que se arrepende. É a mesma coisa que um culto de quarta-feira, na nossa igreja, é um culto de pedidos de oração. Para quem talvez não é adventista, está nos vendo, culto de quarta-feira é um culto onde você leva os seus pedidos para Deus. Imagina, alguém levanta e fala assim, irmãos, eu queria agradecer a Deus, porque na minha casa lá eu tinha 10 canetas, e uma dessas canetas estava perdida, eu encontrei, dei uma grande festa, eu queria agradecer a Deus por isso. O pessoal ia ficar meio assim, tá, irmã, tá, tudo bem, e aí? Não é um pouco sem sentido, mas Jesus então, ele conta essa história, vem antes um pouco. Quando nós começamos a ler a história, o capítulo 8, acompanhei o versículo 8, aliás, comigo. O versículo 8 começa ou qual é a mulher que
ou nos dá a ideia de que existia o quê? Algo antes. Vamos voltando então, vamos ver. E acompanhe na sua Bíblia aí, o que vem antes? A história do quê? Da ovelha perdida. Olha que interessante. A história da ovelha perdida conta a história de um pastor. Olha aí, acompanha aí no versículo 3. Então lhes propôs Jesus a parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu? Achando-a, põe nos ombros, cheia de júbilo. E indo para casa, reúne seus amigos, seus vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha que estava perdida. E aí, versículo 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Um pastor que tinha 100 ovelhas, ele perde sua ovelha onde? No deserto. Ele perde sua ovelha no deserto e prende as 99 ovelhas num lugar seguro, no aprisco, e vai atrás da ovelha que se perdeu. E quando encontra, traz a ovelha sobre os seus ombros e faz uma grande festa, porque é a maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E nós ainda ficamos um pouco sem entender, porque, olha, repare no versículo 3, diz assim: então Jesus lhe propôs essa história. Então te dá a ideia de que aconteceu algo antes. Quando nós vamos vendo essas histórias, parece um pouco sem sentido, porque nós não entendemos o contexto, o que está acontecendo. Agora nós vamos então voltar para o contexto. Repare, tem a história de 2 filhos, a história do filho pródigo, e aí no começo dela está lá, continuou, Jesus já tinha falado algo antes, e o algo antes era a história da dracma perdida. Quando nós voltamos para lá, essa história da dracma perdida, quando nós vamos para a história, por exemplo, no véu da noiva, quando ela casava naquela época, o pai colocava moedas nas pontas, que eram essas dracmas, que significavam um seguro de vida para ela. Quando nós contamos a história, parece um pouco sem sentido, achou uma moeda e fez uma festa, porque na verdade aquelas moedas significavam o seguinte: filha, o pai dizia para ela: filha, essas moedas é para caso seu marido vá para a guerra e não volte, você consiga voltar para casa ou ir para a casa de algum parente mais próximo, é o seu seguro de vida. Então por isso quando ela encontra, é como se você estivesse em um outro país e você de repente perdesse seus documentos, seu passaporte, tudo. Como é que você vai voltar para casa? Não tinha como, não tem como. E isso basicamente, para nós entendermos, era a dracma para aquela mulher, para uma viúva que perdia uma moeda. Então, por isso a alegria quando ela encontra. Mas mesmo assim é um pouco sem sentido. E aí nós voltamos ao pastor que perde uma ovelha no caminho. E aí nós vemos então o versículo 3. Então, e aí nós começamos já a descobrir que tem algo antes. Vamos ver qual é o contexto que Jesus então conta essas 3 histórias. Acompanhe aí versículo 1 e versículo 2. Aproximavam-se de Jesus todos os santos. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. Olha o versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe e come com eles. O que está acontecendo aqui? Jesus está comendo, recebeu e comendo com pecadores e publicanos. Publicanos e pecadores. Jesus está comendo com essas pessoas. E do lado de fora, quem está murmurando? Fariseus e escribas estão lá fora, murmurando e falando o quê? Este come e recebe os pecadores. Dá indício que Jesus estava comendo com eles. Reparem bem, Jesus não estava aqui numa festa com eles, Jesus não estava lá numa balada dançando, não, Jesus estava comendo com eles. E aí, abre um parêntese aqui. Já pararam para imaginar por que as pessoas perseguiam Jesus? Por que sempre tinha alguém lá murmurando, alfinetando? Por quê? Porque imagina, vamos colocar num contexto político. Nós estamos aí prestes a entrar num contexto político aí
dimensões regionais, né? Imagina um rapaz que multiplica pães, que alimenta o povo, que tem uma oratória em que todos param para ouvir, desde o mais velho até o mais novo, que anda sobre as águas. Fale para mim, qual partido político que não vai querer ter alguém assim no seu partido? Todos os partidos. É um rapaz que, se candidatar, vai ser eleito com certeza. Por que eles perseguiam Jesus? Nós sabemos que os fariseus, por exemplo, eles eram de um partido político-religioso, tinha política muito envolvida ali. Por que eles alfinetavam tanto Jesus? Sabe por quê? Porque não era pelo lado político, porque era ilógico perseguir um homem que carregava uma multidão, que a multidão estava adepta a ele, que multiplicava pães, que podia curar as pessoas, que andava sobre as águas, que tinha uma oratória fantástica, que conseguia cativar desde uma criança até o mais velho, que trazia na multidão, trazia mulheres, desde o mais letrado até o iletrado, todos seguiam Jesus. Desde o rico ao pobre, então, ele tinha todo o eleitorado nas mãos. Por que esse grupo político, então, não resolve apoiar Jesus ao invés de... Por que Jesus foi tão perseguido? Porque eles se consideravam uma posição mais santa, é uma posição elevada na sociedade, aonde eles não se misturavam com os pecadores. Repare que para existir um santo é necessário que um pecador exista, porque quando o pecador existe, quando alguém que tem um pecado mais sério do que o meu, eu ainda continuo, ninguém consegue perceber o meu erro, porque o meu pecado é sozinho, é solitário, ninguém sabe. Então, ele odeia o pecado, mas ele precisa que o pecador exista. Os fariseus, esse é o problema do legalismo. Ele precisa de que alguém pior do que ele exista. Então, ele precisa apontar o dedo, ele precisa que alguém pior do que ele exista, porque daí os pecados dele não são percebidos. Então, quando Jesus começou, por exemplo, a trazer Maria Madalena, que era uma prostituta, era considerada alguém que era de um submundo, para trazer no meio deles, para poder ir na sinagoga, começou a trazer os leprosos que eram separados, começou a curar eles e perdoar os pecados, porque a desculpa do fariseu era que eles eram pecadores. Agora Jesus perdoava os seus pecados. Então, peraí, não tinha mais nada que separava os fariseus dos pecadores. Jesus começou a incluir as pessoas excluídas, e isso incomodou, porque não tinha mais diferença. As pessoas começariam a observar os pecados daqueles que estavam na alta, a nata da sociedade, e isso incomodou os fariseus, isso incomodava os escribas, isso incomodava, porque estava fazendo frente a algo que eles detestavam o pecado, mas eles precisavam de um pecador pior do que eles, para que eles pudessem se achar melhor do que os outros, para que eles pudessem manter a sua posição, o seu orgulho de que era melhor do que os outros. Entendem por que eles perseguiam Jesus? E Cristo começou a trazer essas pessoas e incluir no meio da sociedade. Só uma notinha de rodapé para voltarmos para a nossa história. Percebem que quando nós vamos voltando para a história, a ovelha, por exemplo, a ovelha sabia que estava perdida? Sim ou não? Eu vou provar para você que sabia. Se você tem um cachorro na sua casa, se você soltar ele, o cachorro sabe que ele está perdido. Ele pode não saber o caminho de casa, mas ele sabe que está perdido. Um outro exemplo, tem uma fila de formiga. Passa o dedo ali nessa fila de formigas, as formigas ficam desesperadas, porque elas sabem que estão perdidas. Elas já não têm mais o rumo. Então a ovelha, ela sabia que estava perdida. A ovelha sabia que estava perdida, e estava perdida onde? No deserto. Segundo, a moeda sabia que estava perdida? Será que a moeda sabia que estava perdida? Claro que não, moeda é uma moeda.
A moeda não sabia que estava perdida onde? Dentro de casa. E por fim, a terceira história, a história dos filhos perdidos. O que acontece aqui nessa última história? Um filho que estava perdido fora e o outro que estava perdido dentro de casa. Mas pastor Rafael, como assim? Como que o filho mais velho estava perdido? Era alguém que estava ali dentro da casa do pai, trabalhando para o pai. Lembra que quando nós vamos analisar lá no contexto oriental, nós começamos a entender um pouquinho mais o que Jesus estava querendo dizer? O Dr. Rodrigo Silva disse que as pessoas ficavam revoltadas, e principalmente por uma coisa, um detalhe dessa história. Pelo silêncio do irmão mais velho. O silêncio do irmão mais velho já condenava ele, que ele estava sendo conivente com o que o irmão mais novo tinha feito. Só o silêncio do irmão mais velho em não repreender o seu irmão, porque ele era autoridade para isso, ele tinha autoridade para isso, só o silêncio dele já condenava ele já estava sendo conivente com o erro do seu irmão. E repare algo que aconteceu nessa parábola. O versículo 12 diz assim: e o pai lhes repartiu, plural, o pai deu para os dois. Além de ficar em silêncio, ele ainda aceita receber o insulto que o irmão mais novo tinha feito. E aí na minha vida eu tenho aprendido uma frase que eu levo para o resto da minha vida e eu quero falar para você hoje. A diferença, os dois estavam perdidos, um dentro de casa, o outro fora. A diferença dos dois é que um era sincero no que ele sentia. Os dois, um estava de mal com o pai e era sincero no que falava, abriu o seu coração. O outro ficou quieto, acobertou o sentimento que ele tinha e deixou acontecer. E eu aprendi algo, e essa frase eu quero deixar para você, que Deus se ofende. Deus se ofende mais pela hipocrisia de um santo do que pela sinceridade de um pecador. Deus se ofende mais pela hipocrisia de um santo do que pela sinceridade de um pecador. O filho mais novo foi sincero. Eu não estou dizendo que ele tinha motivo para isso e nem justificando o que ele falou. Mas ele foi sincero e isso ofende menos o coração de Deus do que a hipocrisia de um santo. O filho mais velho estava lá, era santo. E percebem que essa história final, a história do filho pródigo, ela não tem um fim. É como se fosse uma novela mexicana, ela ia lá, congelou a tela e ia ficar naquela. E a gente ia ficar assim, e agora? Porque a gente fica assim, e agora? Ele entrou? Não entrou. O que aconteceu? Por que Jesus contou essa história? Percebem que no contexto que nós estamos vendo, o que estava acontecendo ali? Jesus estava onde? Dentro de casa. Jesus, ele estava comendo com pecadores. Jesus, ele sai e vai até os fariseus e os escribas. O que está acontecendo? E eles então começam, o senhor está comendo e está festejando aí com pecadores, o senhor come com pecadores. E ele fala assim, posso te contar 3 histórias? Posso contar para vocês? E ele começa a contar. Existia um pastor que tinha 100 ovelhas. Existia uma mulher que tinha uma moeda. Existia um pai que tinha 2 filhos. Reparem que o final da última história é o contexto que eles estavam vivendo ali na hora. O final da história é o pai sai para fora da festa. O pai, ele sai da festa, aliás, e vai procurar conciliar com o irmão que estava fora, reclamando porque o pai estava festejando com o irmão mais novo, com o pecador. Mas quando volta para casa, esse teu filho que gastou os bens com meretrizes. Repare que o contexto é o mesmo. Lá o pai sai de casa para convencer o filho. E no contexto de Lucas 15, Jesus sai da festa, sai de onde ele estava comendo, festejando, para poder tentar conciliar com as pessoas que estavam fora de casa. Quando Jesus termina a terceira história, eles se viram na história. O que estava acontecendo ali?
Naquele momento, o pecador, o filho mais novo, estava dentro de casa, estava comendo. O filho mais velho, o pecador escondido, o que tinha pecados também, mas estava ali recluso, estava ali que não queria falar nada para Jesus, estava fora reclamando, murmurando. Jesus sai para procurar conciliar. Jesus sai para convidar eles para entrar para a festa. Entenderam? Tudo o que aconteceu nessa parábola é uma parábola fantástica. Jesus, ele conta 3 histórias e volta lá no começo. E cria uma história para colocá-los na situação que eles estavam vivendo naquele momento. Uma festa acontecendo dentro de casa e Jesus saiu para procurar convencer. O que eu aprendo com essa história e que eu quero falar para você nesse momento. Essa história não é a história de um filho perdido. É a história de um Deus amoroso que vai em busca, que sai para salvar aquele que está perdido, aquele que está perdido fora de casa, ou que está perdido dentro de casa, ou que está perdido no deserto, ou que está perdido dentro de casa. E essa história, esse capítulo conta a história de um Deus que está disposto a nos salvar. De um Deus que festeja com você, mesmo sendo pecador, mesmo sendo... É um Deus que está disposto a transformar a sua vida. Ele está disposto a ter um relacionamento com você para transformar, para tirar você de pecador, de excluído, de tudo que as pessoas falam a seu respeito, para transformar a sua vida, para te colocar, para te fazer alguém que é herdeiro das mansões celestiais. Porque quando o filho mais novo volta, o pai coloca o anel no seu dedo, ele traz novas vestes. Isso não era uma simples roupa nova. Lembra da história de José? Quando José, por que os irmãos ficaram tão bravos com José? Porque José tinha uma túnica. Essa túnica dizia para todos os irmãos que José tinha um cargo de poder entre os irmãos. Quando José ele é eleito ali governador do Egito, o que o faraó manda para ele? Um anel que lhe dava condição de poder e traz vestes novas que trazia e falava com ele: agora você é um cargo de liderança aqui. Quando o pai recebe, o pai dá para ele a condição de liderança novamente daquela tribo, daquele lugar. É isso que Deus quer fazer comigo e com você que somos pecadores. Ele quer nos trazer de volta a sermos herdeiros das mansões celestiais que Ele tem preparado para mim e para você. Mas Deus também vai ao encontro daquele pecador também, mas do pecador escondido, do pecador que guarda os seus pecados para si, até aquele que se acha melhor do que os outros. Cristo sai também em seu favor, porque a salvação é para você também. Cristo está disposto a salvar a todos. Então você que se sente perdido, que se sente um pecador, que não consegue, Cristo veio para salvar você. E você que é cheio de preconceitos, você que não entende a salvação de Deus, porque uma das maiores dificuldades nossa é entender que Deus se esforça do mesmo jeito que Deus se esforça para nos salvar, Ele se esforça para salvar aquele que nós não gostamos, que nós odiamos, e Ele quer levar para o mesmo céu essa pessoa Ele quer levar para o mesmo céu essa pessoa que nós odiamos. E esse é o céu que nós falamos que queremos ir. Isso nós não conseguimos entender, esse amor de Deus, por isso nós murmuramos, por isso nós questionamos a Deus. Largue seus preconceitos de lado, porque o mesmo Deus que salva o teu irmão, que salva a pessoa que você não gosta, que se empenha para salvar a pessoa que você não gosta, é o Deus que hoje está falando ao seu coração para te salvar também. Que Deus possa te abençoar. Eu quero orar com você independente de quem você é nessa parábola. O filho mais novo, o filho mais velho, a ovelha que se perdeu no deserto, a moeda que está perdida dentro de casa, não importa. A mensagem dessa parábola é de um Deus que está disposto a salvar a todos. É o seu desejo ser salvo por Deus e se entregar para Ele? Eu convido a você que feche seus olhos, para que juntos nós possamos nos entregar nossa vida nas mãos de Deus. É o seu desejo? Feche seus olhos para juntos falarmos com o nosso Deus. Pai querido, Senhor, aqui estamos nós para lhe agradecer
pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos entregarmos mais uma vez a nossa vida em Tuas mãos. Por favor, ó Pai, às vezes temos preconceitos que têm nos distanciado de enxergar o Teu amor por nós e pelo nosso irmão. Precisamos ter mais misericórdia com o irmão, porque o mesmo erro dele é o erro nosso. Só que o erro dele todos ficaram sabendo, o nosso ninguém fica sabendo. Senhor, perdão por ofender talvez o Senhor com a nossa falsa hipocrisia de santos, de cristãos, de crentes. Mas também nós somos falhos e pecadores como aquele que todo mundo está vendo e reconhecendo o seu erro. Por favor, ó Pai, nos salve, transforme a nossa vida, que possamos ter um caráter cada vez mais semelhante ao Senhor. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos e fazemos isso não porque temos mérito algum, mas é nos méritos de Jesus Cristo que nós oramos ao Senhor e nos entregamos em Tuas mãos. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um ótimo restante de noite na presença do nosso Deus. Um abraço para todos vocês e até a próxima.